Beleza, vamos lá então. Nesse exercício aqui, vamos trabalhar a, a escala tonal, a escala cromática aí dos tons, né? As tonalidades, os efeitos de tonalidades nos desenhos, né? Antes da gente trabalhar os efeitos de degradê, luz e sombra, volume, a gente começa ali com os tons, que é o princípio básico, o início ali, né, dos efeitos, né? Então a gente vai dar início aos efeitos visuais, né, nos desenhos, começando pelas tonalidades, pelos tons, beleza? Primeiro, você pega uma folha aí, pode ser uma folha sulfite, né? A gente vai fazer um exercício. Esse exercício, na verdade, você pode repetir ele umas 3, 5 vezes, né? A gente está fazendo uma vez só, né? Agora no vídeo. Você pode repetir esse exercício aí umas 5 vezes, umas 3, 5 vezes, até você pegar bem o jeito. Então, no topo da folha, né, para depois você fazer mais no restante da folha, então lá, pega lá no topo da folha, você vai fazer aí uma coluna de altura, você vai fazer 2 centímetros. De largura, ela vai ocupar aí quase toda a folha, uns 20 centímetros você pode fazer. Ele vai ter um total, essa coluna, esse retângulo, ele vai ter um total de 10 quadrados de 2 centímetros. Agora embaixo de cada quadradinho que você fez, você vai colocar os lápis que você tem, colocando ele numa escala do mais escuro para o mais claro, começando o escuro ali pela esquerda, indo para a direita com os lápis mais claros que você tem. A gente chegou a conversar sobre, né, como você consegue identificar esses lápis aí, né? Eu coloquei dessa forma porque são os lápis que eu tenho. Você vai colocar da sua forma porque você vai ter outros lápis, ou mais ou menos. Então, o primeiro quadrado, você vai colocar o lápis mais escuro que você tem. Eu tenho o 8B, então eu coloquei o 8B. Eu tenho lápis de marcas diferentes, então eu coloquei ali os 2 primeiros quadrados, o 8B de uma marca, o terceiro quadrado eu coloquei outro 8B de outra marca, né? Daí, nos 3 primeiros quadrados, né? Coloquei todos 8B. Se você tiver 9, 10B, né? Lembra, né, o porquê do número, né? O porquê desse 8, o porquê desse 6, que é o próximo, né? O porquê dessa letra B, né? O que significa cada uma delas, que daí, né? Você vai conseguir colocar aí os seus lápis aí de forma correta, né? Os próximos ali então, né? Coloquei o que eu teria depois do 8, que é o 6, né? O 6B. Depois eu tenho o 5B, e você pode colocar dessa forma aí, misturando aí as marcas, né? Que nem eu coloquei 2 lápis 8B de marcas diferentes, né? O 5B, né? Depois do 5B o 4B, depois do 4B o 2B, depois do 2B o 1B, né? Depois do 1B o HB, e por último ali um H. Lembra também, né, o que significa
esse H, né, que está junto com o B ali, esse H que está sozinho, né? Eu tenho um B, HB, um H, né? Por que que eles estão dessa forma aí, né? A gente já conversou sobre isso, né? O porquê dos números, o porquê das letras. Lembrando que, né, a letra do lápis, né, vai corresponder se o lápis é escuro ou claro, né? Então, todos os lápis que tem a letra B vão ser os lápis escuros, escuros e macios também, né? Com a letra B. Os números vão corresponder, né, o quanto esse lápis vai ser escuro e o quanto ele vai ser macio. Então, por isso, né, o 8B é mais escuro, né, porque o número é maior, né? Se fosse um 9B, um 10B, né, também é a mesma coisa, né? Então, por isso que começa sempre pelo mais escuro, que é mais fácil, né, e depois vai diminuindo. Então, por isso do número, né? O número corresponde à grandeza, né? Se é mais ou menos. A letra, né? A letra B vai corresponder aí. Se for a letra B, vai ser um lápis escuro. Sempre vai ser um lápis escuro, a letra B. E um lápis macio. Lembrando aqui, ó, por exemplo, né? Tem ali um 2B, né? Por mais que seja um B sendo macio escuro, né? O número quer dizer que ele é um macio e um escuro, né, menor, pouco, né? É menos que o 8, né? É macio e escuro, só que menos, por conta do número 2, né? Isso vai aumentando ou diminuindo com o número, né? A letra sempre vai ser macio e escuro para a letra B. A letra H que estava lá no começo, né, é o contrário do B. Então, se o B é macio e escuro, o H é claro e duro. E o número é a mesma coisa, vai corresponder à grandeza, só que, né, ele vai ser sempre mais duro e mais claro. Então, eu tenho ali o 1H, mas vai existir ali 2H, 3H, 4H, 5, 6, 7, 8H, né? Então, 8H ele vai ser bem duro, bem claro, né? Você aperta, aperta, aperta e quase não sai grafite no papel. Outra coisa que às vezes acontece, dependendo da marca do lápis, o número também vai corresponder à grossura do grafite. Então, às vezes, né, eu não sei se vai aparecer aqui a ponta dos lápis, né, mas dá para perceber mais ou menos ali, né, talvez ao decorrer do vídeo, que o 8B, por exemplo, tem um grafite maior, mais grosso que os outros, né? Então o número ali, dependendo de algumas marcas, pode corresponder a isso também, a grossura do grafite. Então tá aí a tabelinha, né, pronta. Você coloca aí de forma decrescente, né? Você coloca ali o primeiro quadradinho ali sendo mais escuro e vai diminuindo, né, os outros, né? Você pode repetir, né? Caso você não tenha uma variedade grande de lápis, você pode diminuir e você pode repetir esses lápis nos quadradinhos, fazer 2 quadrados para o 6B, 2 quadrados para o 4B, 2 quadrados para o 2B, enfim, né? Agora vai ser sobre a regrinha básica, né, de como que você vai sempre fazer esses efeitos. Toda vez que você fazer qualquer tipo de efeito, essa regrinha básica aí vai ajudar muito você. A primeira dela é esse caracol aí, que significa o quê? É o movimento que você faz com a sua mão. É o movimento circular que você faz com a sua mão. O segundo é corpo do grafite, fazer uma linha mais grossa, né? A outra ali ficou mais riscada porque eu usei a ponta do lápis. Então, usem o corpo do grafite, o lápis mais deitado. Deitem o lápis na mão de vocês, né? Acho que eu vou... Ó, ali, não, né? Ali é errado usar a ponta, né? A ponta a gente só usa quando é algo...
A ponta ali a gente só usa em lugares pequenos, quando a gente vai fazer os efeitos, né? E o terceiro ali, daquelas flechinhas ali, quer dizer que você tem que fazer pelo menos mais de uma direção diferente, né? Então se você faz de cima para baixo, fazer de um lado para o outro, um pouquinho diagonal, né? Enfim. Então essas são as 3 regrinhas básicas aí. Três regrinhas básicas, então, você vai usar sempre movimento circular com a sua mão, corpo do grafite e mais de uma direção pelo menos. Eu já coloquei ali, eu já dividi mais ou menos em 3 partes iguais também, essa tabela. A primeira parte ali eu dividi em três quadrados, os 3 primeiros quadrados eu dividi, tornando eles então os tons escuros, né? Os outros 3, né? Depois são os tons médios e os últimos daí são os tons claros, aí dividida a tabela, sempre começando pelos escuros, né? E depois indo para os claros. Tenta aí dividir também a tua tabela em 3 partes iguais, mais ou menos, né? Sinalzinho de mais no escuro quer dizer o quê, né? Tudo você vai fazer a mais. Então você vai fazer com mais força, né? Você vai apertar mais o lápis no papel, pressionar ele com mais força, né? E vai passar no lápis também mais vezes, né? Tá aí, eu esqueci de colocar, né? Os tons aí da tabelinha. Eu esqueci de colocar ali também um esqueminha que sempre ajuda, né? Tipo uma porcentagem, né? Que eu acabo falando, né? De como fazer, né? Então, digamos ali que os escuros, né? O primeiro quadradinho, né, do escuro, do 8B, ele seria 100%, né, do tom escuro né, que o lápis fornece. Então, o primeiro quadradinho é 100% de tudo, né? Tanto do lápis, né, que já é escuro por ser 8B, e a sua mão também, com força, com a mão pesada, passar várias vezes o lápis também, né, para deixar o mais escuro possível. Então, o primeiro quadradinho vai ser o 100%. Mais para frente aí eu vou acabar colocando aí as porcentagens aí que ajuda aí a ficar mais visivelmente, né, mais fácil de entender. Beleza? Os médios ali, né, tem um sinalzinho de mais ou menos. Então, se os tons são mais, os médios são mais ou menos. Então você vai deixar a mão um pouquinho mais leve, não tão pesada, vai passar menos o lápis, né? Tudo mais ou menos. E os claros, que tem o sinalzinho de menos, aí é o contrário do escuro. Então se o escuro é sinalzinho de mais, o claro é sinalzinho de menos, totalmente ao contrário. Então, mão leve, o que ajuda a deixar a mão mais leve é segurar mais longe da ponta do lápis, também ajuda a deixar a mão mais leve. Então não segure tão perto da ponta do lápis quando você for fazer o claro. O escuro, né, que a gente vai começar agora, aí você sim pode segurar bem perto da ponta do lápis, que daí vai ajudar. Aí, ó, 8B, começando com 8B, o primeiro quadradinho, sinalzinho de mais, com muita força, né? Força, digamos, não precisa aí furar a folha também, né? Senão você acaba machucando a mão. Uma das coisas que eu faço, que você vai perceber aí ao longo do vídeo, são camadas de tons, ó. Eu já passei a primeira, né? Mais ou menos escura ali, não apertei tanto, mas passei uma camada. Já estou passando uma segunda camada em uma outra direção, né? Eu passei numa direção, agora passei em outra. Já fiz uma segunda camada, segurando perto da ponta ali, eu mostrando, né, para segurar perto da ponta, para você apertar com mais facilidade. Já essa outra camada eu já apertei um pouquinho mais, estou fazendo
umas 2, 3 camadas aí, né? Já troquei a direção ali, não deveria ter feito, né? Deveria ter preenchido ela todo o quadradinho numa direção só, daí fui trocando, né? Normalmente o escuro não fica tão marcado, é mais tranquilo de se fazer esse escuro aí. Então, preencha todo esse quadradinho com o 8B, segurando perto da ponta do lápis, com força, né? Apertando a sua mão, né? Pressionando com força o lápis no papel e passando várias e várias vezes dentro do quadradinho. Lembrando da regrinha, que é essa regra aí, né? Acabei o primeiro quadradinho, coloquei ali do lado o lápis já vou pro segundo. Eu não lembro se eu troquei já. Eu já peguei o outro 8B da outra marca, não dá para ver muito bem o número aí do lápis, dá para ver mais ou menos aí, porque já é meio velhinho já os lápis, tá tudo meio apagado. Ó, segurando perto da ponta ainda, né? Movimento circular, olha o movimento da mão, presta atenção no movimento da mão, como que você tem que fazer, ó. Você vai fazendo círculos com a sua mão, movimento circular com a sua mão. Fiz uma direção, agora estou fazendo em outra, fiz de cima para baixo, deitei a folha e fiz de um lado para o outro agora. Primeiro de cima para baixo e agora de um lado para o outro, deitado. Então, já fiz duas direções, fiz duas camadas de grafite, provavelmente vou fazer mais aí, né? Movimento circular, corpo do grafite, não utilizar muita ponta para não ficar marcado, e as direções, sempre. Isso você vai fazer do primeiro ao último. Movimento circular é em todos, corpo do grafite é em todos e mais de uma direção também é em todos. Nesse segundo aí você vai... se o primeiro quadradinho foi 100% de tudo, esse segundo quadradinho aí, você pode imaginar que você vai tirar 5% de 100, né? Então, de tudo aquilo que você fez no primeiro quadradinho, você diminui 5%. Né? O primeiro quadradinho aí foi 100%, o segundo você diminui uns 5%, beleza? O terceiro quadrado ainda vai ser com 8B dessa marca aí, né? Porque eu coloquei 3 quadradinhos, né? Com 8B, é o mesmo. Se é movimento circular com a sua mão aí, mostrando, né? Corpo do grafite, isso, ó lá. Deita o lápis, deixa o lápis bem deitado, fazer de cima para baixo, de um lado para o outro, né? Com o lápis deitado para você utilizar o corpo do grafite. Quanto mais você conseguir deitar o lápis, né? É mais fácil. Eu já estou mais acostumado a fazer, então às vezes dá para fazer ele um pouquinho mais de pé. Mas quanto mais você usar o corpo do grafite, melhor. Pode deitar o lápis aí, segura ele de uma forma confortável, de uma forma firme, né? Esse terceiro quadradinho aí, então, você vai diminuir menos 5% do segundo. Então, o primeiro foi 100%, o segundo você diminuiu 5%, né? De 100 vai para 95%, e esse terceiro aí você pode fazer 90%, né? Só para imaginar aí, né? Vai ficar mais fácil de você entender. E aí, só o primeiro que vai ser escuro, só o primeiro que vai ser 100%, e todos os outros vão diminuir, vão clarear. Você vai... Então já estamos aí no terceiro quadradinho já, e exatamente isso, de 5 em 5, de pouquinho em pouquinho você vai diminuindo, aos poucos. Agora, troquei de lápis, esse dá para ver melhor, que é o 6B, né? Dessa marca aí que não tá pagando a gente. Então, esse é os tons médios, né?
Essa marca é bem conhecida, né? Você pode utilizar aí movimento circular, corpo do grafite, né? Várias direções, né? Mesma coisa que o primeiro. Você está lá no quarto quadradinho, é a mesma coisa. Movimento circular, corpo do grafite e várias direções. Nos médios, olha lá, você percebeu que eu segurei já um pouco mais longe da ponta. Estou segurando lá no meio do lápis. Então você pode fazer isso aí também. Segurar mais no meio do lápis quando for os tons médios. Quando você está fazendo tons medianos, que não é tão escuro nem tão claro, são mais ou menos. Então você pode segurar no meio do lápis. Sobre as marcas de lápis aí, eu acho que eu utilizei acho que 2 ou 3 marcas diferentes só. E você também, se você já utiliza alguma marca, se você já usa alguma marca já há algum tempo, já está acostumado a usar alguma marca, continua com ela, porque marca de lápis sempre vai ser pessoal, né? Cada um prefere uma marca diferente, ou né, essa aí é bem conhecida e é boa, né? Bem fácil de encontrar também, bem acessível. Olha lá, ó, deitei bem o lápis agora, né? Essa folha aí, ela estava meio marcada, alguma coisa marcou ela embaixo, né? Então vocês vão ver aí que também alguns quadradinhos aí vai ficar com um risco no meio, mas não tem problema. No de vocês não vai acontecer, então. E nesse aí que é o primeiro aí com... O primeiro não, né? Mas o que eu tô fazendo com o 6B, né? O que vai acontecer com ele? Menos 5% do quadradinho anterior ali do 8B. Beleza? Daqui um pouco eu coloco aí os números aí e tal. Em determinado momento aí também, eu acabei voltando em alguns quadrados, porque eu achei que esse aí é o 6B, já finalizei com ele, né? Acho que o próximo é o 4, é o 5. O 5B, esse é de outra marca, por exemplo, né? Então você vai usando aí os que você... E aí também esse vai ser um tom médio, né? Segurando no meio do lápis, né? Escuro segura na ponta, médio segura no meio do lápis e no claro vocês vão ver que segura lá no final do lápis. Movimento circular, corpo do grafite e as várias direções, e a ponta você até utiliza para fazer efeito a ponta do lápis, mas quando você for fazer algum desenho, né, vai ser lugares pequenos. Aí ó, agora eu estou colocando os números aí que eu já comentei, né? Tira 5%, né? E a ponta, né? Você acaba utilizando a ponta do lápis nos desenhos para fazer os efeitos, sim, também, né? Mas daí é algo mais específico, né? Principalmente quando você vai fazer texturas de alguma coisa, ou quando o espaço que você vai fazer o teu efeito, né, é pequeno. Fora isso, é o corpo do grafite, olha lá, dá para perceber que eu deito bem o lápis, né? Eu acho que eu não cheguei a fazer, talvez eu tenha feito só lá no claro, mas o que vocês podem fazer é apoiar uma mão em cima da outra, né? Quando você coloca a sua mão por cima da outra ali para fazer uma base, te dá mais segurança na hora de você fazer. Por exemplo, a mão que eu estou fazendo o efeito está em cima da mesa. Eu poderia ter colocado ela em cima da minha outra mão para fazer apoio, né? Eu acho que lá nos claros, né, para dar mais firmeza e tal, né, para garantir mais, eu fiz. Esses aí eu acabei não fazendo, mas você pode fazer. Coloca uma mão em cima da outra aí que vocês vão ver que ajuda, né? Te dá mais firmeza, né? Na hora de você fazer.
fazendo aí então com o 5B. Lembrando que você vai fazer com os lápis que você tem, a mesma coisa, né? Tudo aquilo que eu estou fazendo, você vai fazer, você só vai trocar os lápis, né? Faz a mesma quantidade de quadradinhos, né? Esse aí é o 4B, né? Esse aí também tá meio velhinho já, tudo gastado já. Se não me engano tá no meio ainda, né? Tá nos médios, né? É o último quadradinho dos médios. Então eu vou segurar no meio também. Ó, segura no meio do lápis, né? Movimento circular, corpo do grafite, as várias direções que nunca mudam, né? Tá? E quando vocês forem fazer, né? Deixa eu ver se esse provavelmente também nos outros eu fiz, né? Porque a gente acaba fazendo mais de uma direção, então a gente passa o lápis mais de uma vez. Ó, por exemplo, agora eu estou no médio 4B e eu passei a primeira vez, eu passei bem clarinho. E agora eu estou passando de novo para escurecer. Então vocês podem fazer como se fossem camadas, né? Então a primeira camada você faz bem leve, bem clara, usando o 4B, por exemplo, que é mais ou menos. Você pode, né, tentar controlar a tua mão para isso, né? Fazer camadas. Então, dentro do quadradinho, você faz uma camadinha, pelo menos a primeira você faz bem clarinha e depois vai jogando outra, né? Para trocar as direções também, né? Porque você tem que passar o lápis, né? Mais de uma vez. Então você pode trabalhar com essas camadas que vai ajudar também. Eu falei, né, que eu voltei algumas vezes nos outros quadrados porque achei que ali no meio, né, já estava muito claro, então resolvi voltar e no vídeo também estava ficando um pouco diferente do ao vivo, então alguns eu escureci, eu acabei voltando e escurecendo um pouco mais. Aí voltei também, só que daí eu pegava, né, o lápis correspondente, pegava o 6B para fazer o quadradinho do 6B, o 5B para fazer o quadradinho do 5B, né? Fui lá e fiz mais uma camadinha, né? Mais uma outra camada para ele ficar um pouquinho mais escuro, né? Se vocês notarem isso na tabelinha de vocês, podem fazer, voltem lá, né? Aquele segundo ali tá dando reflexo da luz e tal, né? Mas no de vocês também vocês vão perceber que não vai ficar assim. O próximo quadradinho então agora, se eu não me engano acho que eu errei de lápis, mas eu errei esse aí também. É o 2B, se não me engano agora. Isso, agora com o 2B. Antes eu tinha errado os lápis ali, tinha pegado os lápis errado. O 2B, ele vai iniciar agora os tons claros com o sinalzinho de menos. Então, ó, segura lá do outro lado do lápis, mais longe possível da ponta, movimento circular, corpo do grafite e as várias direções nunca vão mudar. Tá no escuro, tá no médio, tá no claro, é a mesma coisa. Segurou lá na ponta do do lado contrário da ponta do lápis, né? Movimento circular, sinalzinho de menos. Mão leve, não aperta, não pressiona o lápis, né, no papel. Vai bem devagarzinho, bem de leve. E você não pode também ficar passando muitas vezes o lápis ali, porque toda vez que você vai passar o lápis ele acaba escurecendo, né? Vai virando a folha, vai virando a mão para fazer as direções. Ó, ali dá para perceber que o lápis está bem deitado também, né? O que sempre vai ajudar.
nesse momento aí eu tava me guiando pelo vídeo também e sempre ficava um pouco diferente da filmagem, né? Para eu olhando ali ao vivo. Então, eu acho que até acabei voltando mais algumas outras vezes ali para escurecer os outros quadradinhos também. Mas no de vocês, vocês podem se guiar por esse aqui do vídeo, que ele ficou bem certinho, né? Tentei me guiar pelo vídeo mesmo. E vocês podem se guiar por esse aqui mesmo. Ainda com o 8B, eu acho que de tanto eu passar e ficou um pouquinho mais escuro do que eu gostaria. E acabei escurecendo os outros, né? Esse 4B, por exemplo, ele está muito claro. Até o 5 ali ele está um pouquinho claro demais. Aí eu já peguei ali, já peguei o 4 ali para dar uma escurecida nele, né? Dei uma escurecida, mas bem de leve, lembrando que, né, eu não coloquei ali nos outros quadradinhos, né? Mas daqui a pouco eu coloco também. Sempre você tira, né? Um pouquinho, sempre é um pouquinho, né, que você tira do escuro de cada tonalidade. Aí todos os lápis já utilizados, né? Agora, esse 1B aí realmente nem dá para enxergar. Ele já está bem usado, uso bastante ele. Principalmente para fazer os tons claros, né? Para fazer desenho também, né? Fazer esboço, fazer o início do desenho. Esse 1B acaba usando bastante. Ali, ó, dá para ver mais ou menos ali que esse é 1B. Continuamos e cada vez mais esse sinal de menos aí tem que ficar acentuado. Cada vez mais você tem que fazer tudo menos, né? Movimento circular e o corpo do grafite, as várias direções que nunca mudam, né? Colocando ali agora, né? Menos 5, né? 80, né? De 100, 95, 90... 85. Aí eu mostrei, mostrando aí como você tem que deitar a sua mão, né? Olha como o lápis está deitado, bem inclinado, né? Então você pode fazer o mesmo desde do primeiro lá. Deixa o lápis bem deitado ali agora com todos os números ali, essas porcentagens aí que ajudam. Ó, eu fiz o quadradinho ali, né, na outra visão da câmera ali, né? Já tá meio começado para mostrar, né, como que a tua mão tem que ficar, como que o lápis tem que ficar literalmente deitado, bem inclinado, não pode ficar muito de pé. Se ficar muito de pé, você acaba usando muito a ponta, né? E ali em cima, né, já tá ali toda o que você tem que tirar, né? Quanto, né? Olha lá, de 5 em 5. Só o primeiro quadradinho ali que é o 100%, o segundo você já tira um pouquinho, o terceiro você tira um pouquinho, o quarto você tira um pouquinho e assim vai. Vai tirando, vai tirando. O ideal, eu acho que eu quase cheguei, né? O ideal é você conseguir quase que mesclar o grafite, né? O tom do grafite com o branco da folha, né? Ali eu voltei um pouquinho, né? Voltei um pouquinho para escurecer esse 2B, então provavelmente eu vou escurecer os outros ali também. Você pode fazer isso aí também quando, se por acaso você chegar lá na frente e achar que tem algum quadradinho que está errado, ou que ele ficou muito escuro, ou ele ficou muito claro, você pode ir acertando ele, né? E toma bastante cuidado, vai bem
devagar, com bastante calma, principalmente na parte clara. É na parte clara que o pessoal erra mais, né? Porque você tem que passar, você não pode passar muito o lápis, né, no claro, senão ele escurece. Então você tem que passar poucas vezes e já conseguir acertar, né, pro teu efeito, né, no caso aqui os efeitos dos tons, né, os efeitos de tonalidade não ficarem riscadas, não ficarem marcadas. Esse aí é um HB também de outra marca, mas você pode utilizar aí qualquer HB. Esse HB aí que eu acho que eu não falei antes, né? Ele não tem numeração, né? Ele só tem as letras, né? Só o H e só o B. Novamente, aí a mesma coisa em todos os quadrados, é a mesma coisa. Menos 5% lá do outro, né? Vai tirar um pouquinho, né? Vai fazer um pouquinho menos. E esse HB, ele só é a junção de um B com um H, né? Ele intercala aí, né, os lápis escuros e os claros. Ele seria ali uma junção dos dois. Ele seria um mais ou menos escuro e mais ou menos claro. Só que como ele não tem numeração, né? Ele não é um 6H e um 6B junto, né? Ele é um H e um B, né? Ele é o B mais, né, parecido com esse 1B ali que é o quadradinho anterior, e esse 1H que é o próximo, né? Ele seria a junção dos dois. Esse HB aí é o lápis mais comum que existe, né? É o lápis aí que provavelmente você usou aí a vida inteira aí até agora para escrever na escola, no colégio, né? É um lápis mais acessível que existe. E chegando aí já no penúltimo quadradinho, né? No último quadradinho só falta mais um. Deixa a mão mais leve possível. Se você conseguir, você pode deixar só o peso do lápis trabalhar. Você só empurra o lápis fazendo esse movimento circular, fazendo uma direção ou outra diferente, né? E deixa só o peso do lápis. Agora a gente vai para o último lápis aí, que é o H. Então esse aí que é o último quadradinho, né? É o lápis H, né? É o lápis mais claro que eu tenho. Se você por acaso tiver um 2H, um 3, 4, 5, 6H, né? Pode utilizar ele aí também, né? O último quadradinho, ele vai ser o contrário lá do primeiro, né? O primeiro foi com o lápis mais escuro, que é o 8B, né? O 100%, né? Sinalzinho de mais. O último quadrado é com o lápis mais claro que eu tenho, que é o H. O sinalzinho de menos, né? Então, tudo ao contrário, tudo menos, né? A mão mais leve, né? Não passar tantas vezes o lápis também no mesmo lugar, porque senão ele vai acabar escurecendo toda vez que você passar o, o lápis no mesmo lugar, né? Mas o que não muda, até quando você chega aí nessa parte, né? É o movimento circular que você faz com a sua mão, né? Utilizando ainda mais agora, né, o corpo do grafite para não ter erro, né? Utilizar o corpo do grafite é para você não errar, né? Para ficar mais fácil, ficar melhor o teu efeito, né? Então você já usa o mais ainda o corpo do grafite aí e vai colocando uma ou duas direções aí e que já vai ser o suficiente. Não pode ficar passando muitas vezes aí o lápis no quadradinho, porque senão ele vai escurecer. Eu passei algumas vezes até a mais, né? Por conta do vídeo, né? Tava me seguindo mais pela filmagem que tava ali, né? Do que na folha ao vivo.
ficava um pouquinho diferente. Às vezes quase não dava para ver ali se ficasse muito claro, né? Mas no de vocês, você pode seguir esse aí, o vídeo como exemplo aí. Agora em detalhes aí, né? No meio ali dos quadradinhos ficou algumas marcas ali, mas é da folha, né? Toma cuidado quando isso acontecer no de vocês. Mas como vocês vão fazer não só uma tabelinha, né? Vocês vão fazer umas 5 tabelas aí, né? Isso não vai acontecer. Se acontecer, você pula, né? E começa outra tabela, deixa isso aí para depois. Ficar errado, se por acaso ficar errado, ficar marcado também, nem precisa continuar. Deixa para lá, começa outra tabela. Toda vez que você errar, né, não apaga, não passa a borracha, começa outra tabela, tá? Aí em detalhes aí, né, de como ficou com os lápis, ó, os lápis que eu usei, e repitam o mesmo exercício várias vezes até pegar bem o jeito.